amado em Cristo, é sempre um prazer te ter do outro lado para o nosso programa Voz da Verdade. Eu sou o evangelista Ricardinho Maia, o visionário e apresentador do programa. Aproveito para mandar as minhas saudações ao diretor do programa, nosso irmão Ângelo Sebastião Matuta. Graças a Deus. Minhas saudações também a todos que vão nos acompanhar nesse direito, a todos que vão se conectar depois. Deus abençoe a sua vida. Para você que já se conectou, partilhe a página, diga a alguém que já estamos no ar. Convide alguém a convidar outro alguém. Infelizmente, ficamos 2 dias sem programa, isto a semana passada, devido a um problema técnico referidamente à energia, que não nos deu muitas possibilidades de podermos realizar a nossa live. E a única maneira que tínhamos para realizarmos não garantia muita segurança. Então, não queríamos fazer uma coisa com muitas interrupções. Queremos que os nossos programas levem a qualidade desejada às vossas casas, para que a mensagem de Deus seja entregue conforme a vontade de Deus, conforme Deus coloca nos nossos corações. Deus abençoe você que já está conectado, mas não queira ser abençoado sozinho. Diga a alguém que o programa Voz da Verdade já começou. Partilhe a página. Na medida que vamos nos conectando, diga-nos de onde nos acompanha, para que nós possamos saber. Partilhe a página. Graças a Deus. Partilhe a página, diga a alguém que já estamos no ar, diga a alguém que o programa Voz da Verdade já começou. Já começou. Enquanto isso, nós vamos deixar tempo para que o irmão, para que a irmã partilhe, para que a irmã diga a alguém que já estamos no ar. Se tem alguém perto de ti, convide, chame para vir ouvir a palavra de Deus. É sempre bom ouvir a palavra de Deus. E hoje nós facilitamos, já deixando o tema da mensagem de hoje na descrição deste vídeo, na descrição dessa live. Na publicação que dá início à nossa live, já lá tem o tema de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Chame alguém, convide alguém. Graças a Deus. Graças a Deus. Labusa barasuta ligos. Macariso pradia. Jesus. Eu estou fazendo a minha parte, estou partilhando até para os meus amigos do WhatsApp. Faça o mesmo, partilhe a página. Na medida que vão se conectando, diga-nos de onde nos acompanham, para que a gente possa ter uma ideia e vai deixando alguma mensagem para a gente saber quem se conectou. Infelizmente, acho que há alguma coisa que ainda não está devidamente configurada. Então, nós aqui não conseguimos ter informação de quantos estão conectados. Algumas pessoas vão aparecendo aí no ecrã, mas não todas. Às vezes que tivemos a oportunidade de usar outro dispositivo, podemos ver que apareciam poucas pessoas no ecrã, mas tinham mais pessoas conectadas. Graças a Deus. Partilhe a página, diga a alguém que estamos no ar. Diga a alguém e a bênção do Senhor
Sare, Nagusa Parabus. Ai. Ai. Você que já se conectou, deixa uma mensagem, diga-nos de onde nos acompanha e aproveite e partilhar a página, aproveite e convidar alguém para partilharmos a bênção do Senhor. Ai, 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 graças a Deus. Ai, ai, a luz pela Deus. Você que já se conectou, deixe aí nos comentários de onde nos acompanha. Partilhe a página, convide alguém. Estamos dando tempo para que possam convidar as pessoas antes mesmo da gente entrar na mensagem do Senhor. Repito, nós somos o programa Voz da Verdade. Esclarecer aqui uma questão. Algumas pessoas estão a pensar que não, o irmão Ricardo abriu igreja. Não, o irmão Ricardo não abriu igreja, nem pensa em abrir igreja e não está dentro dos meus planos. Existem pessoas que foram chamadas para liderar a igreja, existem pessoas que foram chamadas pura e simplesmente para anunciar o evangelho, para pregar a palavra. Por isso, eu estou dentro do ministério, não sou visionário líder do ministério. Essas lives são apenas por iniciativa de um programa visado a levar a palavra de Deus até aos nossos irmãos que têm a oportunidade de se conectar e muitos outros que virão a ter oportunidade. Mas não existe aqui uma igreja própria, um ministério, não. Eu, irmão Ricardo, pertenço à Igreja de Deus Vivo, do ministério do Neema Cicatenda Jaque, que é o profeta de Deus dentro da obra, que é o visionário da obra. Repito, eu, irmão Ricardo, juntamente com o diretor do programa, que é o nosso irmão Ângelo Sebastião Matuta, e muitos evangelistas que têm muitas vezes por aqui passado, pertencemos à Igreja de Deus Vivo, do ministério do profeta Neema Cicatenda Jaque. Então, tirem das vossas cabeças essa ideia de que o irmão Ricardo abriu igreja. Não. Eu já fui ouvindo assim uns zum, 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 zum. Mas fiquem descansados que continuo sendo filho da Igreja de Deus Vivo, continuo ali dentro e tenho a fé que vou continuar por muitos anos, talvez até Cristo voltar. Graças a Deus. A vontade do Senhor é que conta. E eu costumo aconselhar as pessoas. Aconselhei algumas pessoas que vieram ter comigo. Graças a Deus, Deus tem feito com que eu tenha alguma aceitação ou muita aceitação, não posso ser ingrato, da parte de muitos ministros de Deus, de muitos servos de Deus. Mas ainda assim, não significa que eu tenho que me dar títulos, que eu tenho... alguns dias atrás, estava partilhando a palavra com um pessoal e eles disseram, mas por que só és evangelista? Você devia ser, se calhar, um profeta, um apóstolo. Eu disse, não. Eu nunca recebi essas consagrações. Sempre, a consagração que eu recebi e sempre trabalho aí é como evangelista. Agora, há uma coisa que as pessoas devem perceber. Eu posso ser um evangelista e ter outros dons operacionais em mim. Ou seja, eu posso ser evangelista e trabalhar na operação profética. Eu posso ser evangelista
e trabalhar no ministério de cura e libertação, trabalhar no ministério profético, porque não são os títulos que definem o nível espiritual de uma pessoa, mas é a forma, primeiro, como você leva a sua vida e, por outra, a tua intimidade com Deus. E o que é muito mais importante, o chamado de Deus para a tua vida, aquilo que Deus colocou na sua vida, é que importa. Mesmo a nível do mundo, temos muitas pessoas que não têm títulos muito elevados, mas a graça de Deus nas suas vidas é muito visível. Então, eu sou apenas evangelista, repito, evangelista, não sou visionário de nenhuma igreja, não abri nenhuma igreja. Essas lives são por iniciativa do programa Voz da Verdade, que noutrora começou como a rádio, programa Voz da Verdade, que pertencia à Rádio Vaso Escolhido do Brasil, que graças ao nosso irmão Maurício dos Santos Jimenez, que era o diretor da rádio na altura, graças a ele, que entende muito de tecnologia, que acredito que também vamos contar com ele para melhorarmos a qualidade das nossas lives, criou uma tecnologia, mesmo à distância, instalou alguns programas, fez algumas configurações no meu computador à distância, repito. Eu apenas instalei o programa que ele me orientou, dei o acesso para ele, ele foi manejando o meu computador à distância, instalou tudo, configurou tudo, programou tudo. E nós, eu e o pastor Garcia Lombo, a quem aproveito mandar as minhas saudações, abraços calorosos, homem de Deus, éramos os locutores do programa Voz da Verdade, que foi o último programa da rádio, ou seja, a fazer parte da rádio, mas graças a Deus, em tão pouco tempo, nós nos tornamos o programa com maior audiência. Mas como é sabido que ainda há muitas dificuldades, e mesmo com o programa Voz da Verdade agora de forma televisiva, através das lives, temos enfrentado muitas dificuldades, razão pela qual a semana passada não fomos capazes de realizar live. Às vezes nós temos que sacrificar do nosso bolso para fazer a palavra de Deus chegar nas pessoas. Às vezes nós temos que gastar o nosso pouco, tirar um pouco do leite dos nossos filhos, do pão dos nossos filhos, para incluir na live, diminuir um pouco do leite do filho para incluir na live. Então, devido a essas dificuldades, chegou uma altura que nós já não estávamos em condições de transmitir o programa pela rádio, ou pela rádio Vaso Escolhido. Primeiro, por causa da minha indisponibilidade, o trabalho começou a cobrar mais de mim, mas ainda tínhamos o pastor Garcia, que na altura estava livre para realizar os programas. Só que depois fomos tendo problema, porque a internet que a gente usava, o plano que a gente usava, foi retirado e as coisas ficaram muito difíceis. E, sinceramente, naquela altura não estávamos em condições de pagar um plano de internet que pudesse suportar o programa. Dali que a gente acabou desistindo, deixar de realizar o programa. Agora que Deus acaba dando maior possibilidade, de certa forma, agora que Deus acaba abrindo mais visão dentro de nós, nós então decidimos levar a palavra de Deus através do programa Voz da Verdade. Mas agora, de forma televisiva, através das nossas lives aqui no Facebook, que nós estamos a trabalhar para que posteriormente, daqui a algum tempinho, talvez, se Deus ajudar, vamos crer que Deus vai nos dar possibilidade para a gente conseguir um outro telefone com boa qualidade. Eu, na verdade, tenho este, mas é de muito péssima qualidade. Muito péssima qualidade mesmo. Então, nós não queremos levar um conteúdo ruim para os nossos irmãos. Então, quando nós tivermos mais 2 telefones melhor, vamos transmitir também através do YouTube e através do TikTok. Vamos criar a página no TikTok
e a página no YouTube para transmitirmos também. Foi assim que nós decidimos passar a realizar esse programa Voz da Verdade, na qual eu conversei com nosso irmão Ângelo Sebastião Matuta. Ele gostou da iniciativa, na primeira hora abraçou. Estamos juntos nesse projeto com alguns parceiros que a gente vai ganhando agora, graças a Deus, que estão apoiando muito nessa obra. Ainda não estamos a receber apoios financeiros. E, como eu tenho dito, em momento algum, não sei se as coisas podem mudar, mas por agora o meu pensamento é que em momento algum vamos estar ali a fazer publicação pedindo apoio financeiro, colocando o IBAN. Mas não quer dizer que se Deus tocar o teu coração, não nos podes apoiar. Claro que podes. Podes apoiar sim. Repito, enquanto tu a dar tempo para as pessoas irem partilhando, as pessoas entrar na live, tu aproveitar, dar esses esclarecimentos. Vai partilhando, vai convidando alguém para participar da nossa live. Dizia eu que não vamos colocar IBAN, não vamos fazer uma live com descrição aí, apoia a obra e dá X. Mas isso não significa que se Deus tocar o teu coração, não podes prestar o seu apoio. Ou seja, se através da palavra que a gente prega aqui, você se sentir tocado e achar que queres ser parte dessa obra, queres dar o seu apoio nessa obra, queres apoiar para a gente conseguir os outros equipamentos necessários, porque os irmãos dizem que a qualidade está boa, mas pode ficar melhor. Os irmãos dizem que a qualidade está em condições, mas pode ficar melhor. Então, para isso precisamos de outros equipamentos, precisamos criar um sistema de iluminação melhor e para termos as nossas lives em condições. Então, se Deus tocou seu coração através das lives, a palavra que for pregada aqui, se Deus fez alguma coisa na tua vida através do que a gente declarou, da oração que a gente fez aqui, e você sentir, não estou a dizer que se Deus fazer alguma coisa na tua vida, você tem que, não. Se você sentir, se você tiver a convicção de que deves fazer uma ação de graça para honrar, para agradecer aquilo que Deus fez na tua vida, és livre. Mas nós não vamos deixar o IBAN ali. Para essas questões, você deve nos contactar através do WhatsApp. Por isso é que a gente deixa o WhatsApp aí. Temos o campo de mensagem também na página. Podes mandar a mensagem na página. Se preferir, pode ir na minha conta oficial do Facebook, Evangelista Ricardinho Maia MV. Pode nos contactar ali. É a forma correta que nós temos para recebermos o teu apoio, para recebermos a tua ajuda. Conforme aconteceu com a pessoa que nos apoiou na questão do nosso fundo. Depois da live, depois do programa, essa pessoa sentiu-se tocado pela palavra, essa pessoa sentiu no íntimo a palavra e através da palavra que nós pregamos, essa pessoa decidiu rever muita coisa na sua vida que não estava a andar conforme a vontade de Deus. E essa pessoa entrou em contato conosco e disse, olha, ouvi que vocês estão a procurar uma maneira de realizar o fundo. No sistema normal, os fundos custam de X a X, mas eu vou vos indicar alguém aonde vocês só vão precisar pagar o material. Foi uma grande ajuda mesmo, porque nós acabamos pagando muito pouco por um material de qualidade, por um trabalho de qualidade. Por isso é que eu disse que está bom, mas podemos melhorar. Daqui a pouco vamos ter um cenário melhor, aonde o fundo pode aparecer completo no nosso ecrã, pode aparecer completo aí no visor do seu telefone. Então é isso, não vamos meter o IBAN. Por agora posso dizer em momento algum, sou humano, podemos depois alterar isso, mas por agora em momento algum vamos meter o IBAN. Então, se você quiser apoiar a obra, entre em contato conosco através do WhatsApp, do campo de mensagem da página ou ainda através da minha conta oficial. Deus abençoe a sua vida. Continue partilhando, que eu já volto em 30 segundinhos.
Graças a Deus, graças a Deus. Temos mais 2 minutinhos para nós entrarmos na mensagem de hoje, no momento mais importante das nossas lives. Olha só o que a Bíblia diz. Todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus nunca vai passar. Então, o momento de partilharmos a palavra é o momento mais importante das nossas lives. A saudação é muito importante, a interação é muito importante, mas isso dificilmente vai tocar o teu íntimo, isso dificilmente vai te levar de volta de Deus, isso dificilmente vai aprimorar, melhorar o teu relacionamento com Deus. Mas a palavra de Deus tem a capacidade de penetrar até a tua alma e tocar o teu íntimo para você voltar para Deus, melhorar o relacionamento com Deus, desenvolver tuas habilidades espirituais, desenvolver a tua vida espiritual, se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Então, daqui a bocadinho vamos começar a partilhar da palavra de Deus e nós, na verdade, gostaríamos que você continuasse a partilhar, porque quando a gente começar a palavra, já não vamos mais poder falar alguma coisa fora da mensagem, porque estaremos concentrados a ministrar a palavra de Deus. Eu também aqui estou a continuar a partilhar. Jesus é bom. E a minha vida, se não fosse Deus. Que louvor lindo, lindo, lindo. Que louvor lindo. Graças a Deus. Graças a Deus. Se você se conectou, diga-nos de onde nos acompanha. Mandando uma mensagem vai nos ajudar também a saber quem já está online. Quando nós estamos no momento da palavra de Deus, você não pode ficar aí tipo uma figura. Quando você ouviu uma palavra que tocou teu coração, uma palavra que tocou teu íntimo, uma palavra que moveu teus sentimentos, se manifesta, diga alguma coisa, o teu amém pode ser a palavra. O amém, nós aprendemos que é como dizer, fica assim, está bom, seja feito assim. Então, se você viu uma palavra que vai de acordo com a tua realidade, que toca o teu coração, que mexe com teus sentimentos, se manifesta, não fica parado. Nós somos Pentecostes e o Pentecoste é isso, é movimento, é a palavra de Deus em movimento. Então, eu aqui ministrando, você ali também entrando na administração, participando da administração, através do teu aleluia, do teu glória a Deus, do teu amém, do teu, sei lá, qualquer coisa que você falar para a glória de Deus, vale. E muito. Não fica parado. Você também pode fazer a obra. Deus é bom o tempo todo. Assim, para o sapadia. Às vezes a gente só atrasa devido a essa situação. Eu entendo alguns irmãos. Como eu disse há pouco tempo, a internet em Luanda é mesmo complicado. E para os irmãos que não têm internet em casa, pelo menos hoje eu vou notando, algumas pessoas vão entrando, saindo, entrando e saindo. Isso tem acontecido, as pessoas têm preferido priorizar o momento da palavra, que quando a palavra começa, eles entram e permanecem. Mas enquanto nós vamos dando esse tempo para as pessoas partilhar, se conectar, tenho notado que as pessoas vão piscando, entra, sai, porque se calhar poucos dados,
o valor da internet não é suficiente para aguentar a live toda, então preferem priorizar o momento da palavra até o final para não perderem a bênção. Isso a gente entende. Isso a gente entende. Acabamos aumentando mais 2 minutinhos. Pontualmente, quando for 17h30, estamos começando a partilha da palavra. Deus abençoe a sua vida, você que já se conectou, você que vai se conectar, mesmo você que vai assistir depois da live, porque os vídeos ficam gravados aqui na página por um período de 90 dias, que a gente até está a criar mecanismo para conseguir baixar esses vídeos para ficar registrado no computador. Estamos a criar mesmo um mecanismo, porque precisamos ter esses vídeos arquivados que a gente depois vai mandar para o YouTube. Agora, faltando 1 minuto. Jesus é bom. Jesus é bondoso na minha vida. Jesus é bondoso na minha vida. Graças a Deus, graças a Deus. E lá supraligos. Ok, deixa eu partilhar aqui para o meu amigo e irmão, apóstolo Felipe, the son of Lion of Namíbia, filho do leão da Namíbia, como foi pelos namibianos apelidado pela intensidade da manifestação do poder de Deus. Só o Senhor é Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos orar para começarmos a partilha da palavra do Senhor. Eterno Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Uma vez mais rendemos glória ao seu santíssimo e eterno nome. Ó Adonai Elohim, Jeová Jirei, Jeová Rafa, Jeová Nissi, Jeová Shalom. Pai da glória, Deus da criação. Senhor, tu és o Alfa, Emanuel e Ômega. Comece conosco o momento da sua palavra como Alfa. Permaneça na sua palavra como Ômega, para que enquanto eu tiver a ministrar a sua palavra, chega com efeito nos corações dos seus filhos. Senhor, tu sabes que eu nada sei e nada posso, mas tu és onisciente, tudo sabes. Omnipotente, tudo podes. Por isso, deixo esse momento nas suas mãos. Esse projeto é uma iniciativa tua através do Espírito Santo. Então, Senhor, que tu sejas a maior presença durante as lives. Enquanto ministramos a palavra, Senhor, toque os corações dos seus filhos, toque as vidas dos seus filhos. Se tiver alguém enfermo, alguém incomodado, acamado, enquanto nos ouve, que o Senhor envia o anjo Rafael para remover as doenças e enfermidades. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Senhor, tu sabes, tu não precisas da minha ajuda para nada, mas eu não vivo sem a tua ajuda. Por isso te louvo e te glorifico, porque tu és bom o tempo todo e tens estado conosco. Abençoe a sua palavra. Não permita que a minha sabedoria humana manifeste, mas que o teu Espírito Santo me guie e coloque as suas palavras na minha boca. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quebramos tudo quanto não confessa o seu nome. Senhor, todo espírito que pode causar falha técnica, distração dos seus filhos, interrupção na sua live, mando para os lugares áridos. Declaro e decreto que a glória do Senhor encha esse lugar a partir desse momento, para que a mesma glória seja manifesta na vida de quem nos ouve e nos acompanha. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém e amém. Graças a Deus. Ora bem, como eu dizia,
O nosso tema já está na descrição deste vídeo. O nosso tema já está na descrição do programa de hoje. O nosso tema para hoje é nascer de novo. É um tema muito, muito complexo. Vamos ler a Bíblia para que a gente então possa partilhar a palavra de Deus. Não podemos chegar aqui e falar da palavra de Deus sem nos basearmos no nosso guião, a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada que nos guia, é a Bíblia Sagrada que nos dá direção. Então nós devemos sempre ser guiados pela Bíblia Sagrada. Graças a Deus. Pega já a sua Bíblia. Jesus é tão bom. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de São João, capítulo 3, do seu verso 1 adiante. E vamos partilhar a palavra de Deus. Se o nosso diretor do programa já estiver conectado, ajude-nos conectando as passagens bíblicas aí nos comentários. Se o evangelista Fábio Salá igualmente estiver conectado, faça-o também. Se você está conectado, ajude-nos também e faça isso. Repito, coloque aí nos comentários. São João, capítulo 3, do verso 1 até o verso 3, 4, 5, ali onde nós nos sentirmos entendidos. Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Essa é a primeira, ou seja, a primeira escritura que nós estamos a ler. Vamos ler outra, com certeza. Então, repito, São João, capítulo 3, do seu verso 1 adiante. Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite, registre bem, e este de noite foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Palavra do Senhor. Fomos até o verso 7. Vamos ler também 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 de Coríntios, capítulo 5, no seu verso 17, diz assim a palavra do Senhor, nosso Mestre Jesus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Repito, estamos a ler a carta de 2 de Coríntios, capítulo 5, no seu verso 17, até o verso, ou seja, o seu verso 17, nas suas duas divisões. Vamos ler também Gálatas capítulo 2, o verso 20.
Ora bem, diz assim a palavra de Deus na carta de Gálatas, capítulo 2, no seu verso 20. Graças a Deus. Evangelista Salan já está aí presente. Ajuda-nos a colocar nos comentários as passagens que nós vamos ler. São João, capítulo 3, do seu verso 1 até o verso 7. Repito, São João, capítulo 3, do seu verso 1 até o verso 7. Segunda de Coríntios, capítulo 5, verso 17. Repito, segunda de Coríntios, capítulo 5, verso 17. Gálatas, capítulo 2, verso 20. E vamos ler também, por fim, Efésios 4, 22 a 24. Leio a palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 2, verso 20, diz assim: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Por fim, vamos ler Efésios capítulo 4, verso 22 a 24, que diz assim a palavra do Senhor. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistas do novo homem, criado segundo Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ora bem, acabamos de ler aqui as nossas escrituras. E o nosso tema é um tanto quanto complicado, um tema assim um pouco difícil, duro, que mexe a cabeça das pessoas. Graças a Deus. Deus abençoe o nosso evangelista Fábio Salá, Adolfo Manuel, como preferir. Diz a Bíblia que existia um homem que, assim como você e eu, nascido de mulher. Mas esse homem não era um homem comum. E eu me refiro a alguém chamado Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus começou seu ministério, eu amo falar sobre esse homem. Gosto quando falo sobre ele. Por isso ele é sempre a personagem principal das mensagens. Quando Jesus nasceu, diz a Bíblia que cresceu. E a Bíblia diz que ele crescia não só fisicamente, mas também em poder. E quando ele começou o seu ministério, diz a Bíblia que muitos sinais se lhe acompanharam. Quando Jesus pregava, diz a Bíblia que os corações eram tocados. A primeira grande missão ao pregarmos o Evangelho é que a palavra do Senhor toque o coração daquele que ouve a palavra. Que a palavra do Senhor toque o coração daquele que está conectado com a palavra. Porque o primeiro princípio da palavra é trazer as pessoas ao arrependimento. Se tu não seres levado ao arrependimento, ainda que eu te pregar aqui 1 milhão de coisas, não terá grande efeito na sua vida. Por isso é que nós dissemos no princípio, as mensagens iniciais da nossa live, peso embora seja a nossa linha de mensagem, mas as iniciais são muito mais vertidas a trazer as pessoas para o arrependimento, porque Deus precisa preparar-te antes de abençoar-te. E a forma de Deus te preparar é te trazer ao arrependimento. Porque quando você recebe o arrependimento, quando você se converte das suas más ações, você abre as portas para as coisas boas de Deus se realizar e se materializar na sua vida. E Jesus, quando pregava, era isso que acontecia. As pessoas se sentiam tocadas pela palavra. As pessoas se sentiam comovidas pela palavra. As pessoas eram convertidas
através da palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus pregava e as pessoas se arrependiam. Um exemplo vivo, Zaqueu. Zaqueu ouviu Jesus falar e entendeu que esse homem é diferente, a mensagem que ele prega é diferente. E Zaqueu se converteu, Zaqueu se arrependeu das suas más ações e começou a corrigir os seus erros que eram possíveis. Porque há coisas nas nossas vidas que só Jesus pode corrigir através da graça do sangue de Jesus nas nossas vidas. Através do efeito do sangue de Jesus nas nossas vidas. Mas existem as coisas que nós próprios é quem precisamos corrigir. Por exemplo, se você é uma pessoa que viveu devendo às pessoas, burlando as pessoas, e agora você está em Cristo, agora você ouve uma palavra como a que você vai ouvir hoje, e você se sente tocado, você se arrepende. Para essas questões, você não basta só se arrepender, mas você precisa refazer as suas ações. Você precisa corrigir os seus erros. Se for na questão que a gente estava aqui a falar de burla, você precisa fazer a tua parte antes que Deus faça a sua parte. Liga para a pessoa que você burlou, para a pessoa que você deve. Entra em um acordo com o mesmo para que você possa pagar o que você defraudou. Foi o que Zaqueu fez. Disse: Senhor, eu roubei muito esse povo. Defraudei. Mas aqueles que eu roubei, vou devolver 4 vezes mais. E como do roubo que eu fiz já tive benefícios, vou dividir parte dos meus bens com os pobres. Você não pode só se arrepender, você precisa se converter em uma pessoa melhor. Se converter em uma pessoa do bem. Louvado seja Deus, o nosso evangelista Salah ajudou-nos aí. O objetivo da palavra de Deus é trazer arrependimento em nossas vidas. Este é o objetivo principal da palavra de Deus. E Zaqueu recebeu a palavra de Deus, criou arrependimento e começou a corrigir os seus erros. Começou a dar iniciativas de alguém que quer ter uma vida melhor. Muitos de nós dizemos que estamos arrependidos, mas o que a gente faz depois do arrependimento? Aqueles erros que você tem a oportunidade de corrigir, será que você já corrigiu? Será que você já foi pedir perdão à pessoa que você magoou? A pessoa que você... Porque, ouve uma coisa, se você magoou alguém, foste à igreja, ouviste a palavra, se arrependeste, não é só se arrepender e confessar. Vai àquela pessoa, peça perdão, dá um abraço, manifesta amor para aquela pessoa. Para a pessoa perceber que, de facto, esse irmão errou contra mim, mas ele arrependeu-se e foi convertido em outro homem. Era o princípio, ou seja, o objetivo principal das mensagens de Jesus. Por isso é que Jesus, se você acompanhar as mensagens de Jesus, era muito vertido à salvação. E a Bíblia diz que quando ele pregava, as pessoas se arrependiam, os doentes eram curados e não media o nível da doença, não media o nível da enfermidade, não media o nível da opressão, mas quando ele pregava, as pessoas se convertiam. Quando ele pregava, as pessoas eram curadas. Quando ele pregava, as pessoas eram libertas. Quando ele pregava, até o morto ressurgia para a vida. Mas Jesus pregava a palavra original, vertida a levar as pessoas para o arrependimento, trazer as pessoas de volta para Deus. E quando Jesus pregava, eu fiz uma análise muito profunda com a ajuda do Espírito Santo. E eu entendo que enquanto ele pregava nas ruas, enquanto ele pregava na sinagoga, enquanto ele pregava por onde passava, havia alguém que ouvia a palavra. Havia alguém que se encontrava na palavra que Jesus pregava. E eu falo de Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um mestre da lei, um dos príncipes dos judeus. Seja,
em termos de teologia, ou seja, em termos de conhecimento da palavra de Deus, Nicodemos era um mestre. Nicodemos era alguém que conhecia a palavra mais do que qualquer outro. Ou seja, Nicodemos era o exemplo de pessoa. Eu acho que naquela altura, quando um pai tivesse que ralhar o seu filho indisciplinado ou que pratica mais ações, usava Nicodemos como exemplo. Porque quando nós falamos de Nicodemos, estamos a falar de alguém que nasceu na palavra, que cresceu sendo orientado na palavra, até a idade adulta e se tornar o doutor da palavra que ele se tornou. Mas a Bíblia diz que Nicodemos tirou um dia e decidiu ir falar com Jesus Cristo. Mas o que me chama a atenção, que ajuda a minha reflexão, que me ajuda a entender o que o Espírito de Deus me transmitiu, é que eu fico a me perguntar: as pessoas trabalham durante o dia, as pessoas agem durante o dia, até os pregadores pregam durante o dia, mas à noite as pessoas descansam. À noite as pessoas dormem. À noite as pessoas refazem a energia. E Jesus, como veio na forma humana, não era diferente. E a Bíblia diz que Nicodemos foi ter com Jesus, mas de noite. Por que será que Nicodemos foi ter com Jesus de noite? E eu hoje vou ser muito frontal na questão das nossas igrejas. Porque dentro das nossas igrejas tem muitos Nicodemos. Dentro das nossas congregações tem muitos Nicodemos. Pessoas que mostram uma imagem bonita, pessoas que mostram uma imagem elegante, uma imagem excelente, mas que atrás daquela imagem existe alguma coisa. Só pode fazer coisas de noite quem quer fazer coisas às escondidas. O que significa que enquanto Jesus pregava por onde passava, Nicodemos ouvia. E a palavra de Jesus tocou o íntimo de Nicodemos. E Nicodemos decide ter com Jesus de noite. Por quê? Porque ele sabia que Jesus durante o dia estava sempre cercado de muita gente. Estava sempre cercado de muitas pessoas. E Nicodemos teve receio de falar com Jesus de dia. Por isso a Bíblia diz que ele foi ter com Jesus de noite. Ele não escolheu uma outra hora para ir ter com Jesus, mas aqui está bem claro. Foi ter com Jesus de noite. Por quê? Porque o que Nicodemos tinha para tratar com Jesus, acredito eu, que era uma coisa privada, uma coisa íntima. Uma coisa íntima porque o grande perigo de algumas pessoas que nascem na igreja, crescem na igreja, doutrinados na palavra e posteriormente tornam-se obreiros, para algumas pessoas é perigoso, porque são pessoas que não experimentaram o mundo, são pessoas que não experimentaram os prazeres do mundo para conseguir fazer uma comparação. E esse homem chamado Nicodemos certamente viveu assim, privado das coisas do mundo. E eu acredito que para alguém como ele, embora era doutor, embora era um exemplo, havia coisas que Nicodemo fazia na escondida das pessoas e que não eram do agrado de Deus. Como Jesus pregava a palavra do arrependimento, Nicodemo decidiu ir ter de noite com Jesus. Só que teve uma surpresa. Estou certo disso, porque Jesus estava sempre cercado de pessoas. Por causa do que estava dentro dele, as pessoas estavam sempre por perto. E eu acredito que quando Nicodemos chega onde estava Jesus e tem a surpresa de que haviam ainda pessoas à volta de Jesus, e Nicodemos muda o discurso e começa agora a fazer elogios para Jesus. Quantos de nós estamos a substituir o momento de confissão por coisas que não tem nada a ver? Por isso é que você vê na igreja, as pessoas têm receio de que os outros saibam que ele cometeu só aquele pecado. Presta atenção na igreja a partir de hoje. Quando chega o momento de confissão, quando é o momento de confissão,
as pessoas entram no modo vibrador. Aleluia. As pessoas entram no modo vibrador. Como assim no modo vibrador? Até o irmão que está na cadeira ao lado da sua a orar no momento da confissão, você não consegue ouvir sequer uma palavra do que ele fala. Você não consegue sequer ouvir uma palavra da confissão do irmão. Por quê? Porque as pessoas têm receio de que as pessoas saibam qual é o pecado que ele cometeu. De que as pessoas saibam qual é o pecado em que ele mergulhou. E Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Porque não queria que as pessoas sabiam, que soubessem, que as pessoas ouvissem o que ele tinha para falar com Jesus. E ele chegou lá e começou a dizer: Jesus, bem sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Aleluia. Mas ele esqueceu que Jesus conhecia o coração das pessoas. Por que será que Jesus, de tantas coisas que tinha para falar para Nicodemos, podia dar força para Nicodemos, podia dizer que tens feito um bom trabalho, Deus é contigo porque tens um bom coração. Mas Jesus olhou para Nicodemos, depois de tantos elogios, deixa eu te dizer, o teu elogio, se não é verdadeiro, não vem do íntimo. As tuas palavras bonitas não comovem o coração de Deus, porque Deus conhece até o nosso íntimo. Até o que você ainda não pensou, Deus conhece. E Nicodemos foi com aquelas palavras bonitas, tentando impressionar Jesus. Jesus olhou para Nicodemos e disse: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Aleluia. Aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Aqui entra a inquietação. Nascer de novo, até Nicodemos, que era doutor na palavra, aquilo lhe mexeu a cabeça, disse: nascer de novo? Como é possível isso, mestre? Será que a pessoa pode entrar de novo no ventre da sua mãe e voltar a nascer? Nós conhecemos o processo do nascimento. Nascimento é nada mais, nada menos do que ser dado à luz e vir a vida. Aquilo é o nascimento. Mas agora, nascer de novo, renascimento, é como se uma pessoa que já nasceu, cresceu, tivesse que voltar num ventre, ou no ventre do qual saiu, e voltar a nascer. Todos nós sabemos que essa é uma coisa impossível. Isso é uma coisa que não tem como acontecer. Mas foi o que Jesus disse a Nicodemos. Disse: aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Porque Jesus sabia que Nicodemos, à frente das pessoas, era um exemplo de pessoa. À frente das pessoas, era a representatividade do cristianismo. As pessoas olhavam para Nicodemos e viam alguém que espelhava a santidade. E viam alguém que espelhava qualidades excelentes. Mas Jesus conhecia e via além daquilo que Nicodemos mostrava. Jesus conhecia e via além daquilo que Nicodemos tinha para apresentar. Jesus lhe disse: aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. Não poderá ver o reino dos céus. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não obstante você ser pregador, não obstante você ser pastor, profeta, apóstolo, evangelista, ou seja, qual é o teu título, mas se você não nascer de novo, você não poderá ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não poderá ver o reino de Deus. Eu disse que o que Jesus disse ao entendimento humano era uma coisa impossível. Ao entendimento humano era uma coisa difícil de acontecer. Mas Jesus disse: você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino de Deus. Se você não se arrepender, se você não se converter, você não poderá ver o reino de Deus.
Mas, meu irmão, quando Jesus falava em nascer de novo, do que é que Jesus estava a se referir? Do que é que Jesus estava a se referir? Vamos ler a segunda passagem que nós lemos. Vamos ler novamente. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Graças a Deus. Quando Jesus falou sobre nascer de novo, Jesus não estava a falar sobre voltar no ventre da mãe e voltar a nascer como um bebê. Mas Jesus estava a falar de nascer de novo na questão da mudança de comportamento, na questão de mudança de vida. Do tipo, antes de você estar em Cristo, você era uma pessoa dos bares, você era uma pessoa das discotecas, você era uma pessoa de banhar de boxa nas piscinas, você era uma pessoa de sair com as mulheres dos outros, você era uma pessoa de namorar aqui e ali, sei lá onde, você era uma pessoa que não tinha limites na relação amorosa antes do casamento. Você era uma pessoa adúltera, você era uma pessoa mentirosa, burladora. Mas quando você está em Cristo, quando você recebe Jesus, você precisa nascer de novo. Como é que você vai nascer de novo? Através da mudança de comportamento. A Bíblia disse muito bem, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Quer dizer, se você era alguém que matava os outros, agora você é alguém que tem que dar vida através da palavra. Se você era alguém que roubava, você agora tem que ser alguém que ajuda, que dá. Você tem que ser alguém que já não sabe nada sobre roubo. Se você era alguém que prostituía, fornicava, você agora tem que se tornar uma pessoa que anda no caminho de Deus. Isso é que é nascer de novo. Quando Jesus falou em nascer de novo, não estava a falar sobre voltar no ventre, encher novamente a barriga da tua mãe, bum, nasceu. Não. Jesus estava a falar sobre nós, os cristãos. Quantos de nós estamos na igreja há 2 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos? Tem pessoas na igreja há muito mais tempo do que isso. Mas até hoje o seu comportamento é triste. Mas até hoje o seu comportamento é de pessoa que não nasceu de novo. Até hoje ele é um Nicodemo dentro da igreja, que tem aparência de sacerdote, que tem aparência de pregador, que tem aparência de corista, tem aparência de intercessor, tem aparência de protocolo, tem aparência de diácono. Mas vai ver o que ele faz fora da igreja. No bairro onde ele vive, as pessoas só lhe apontam o dedo por causa da fofoca. As pessoas só lhe apontam o dedo por causa da arrogância. As pessoas só lhe apontam o dedo por causa da ignorância. Nós, os cristãos, às vezes interpretamos mal. Achamos que nos tornar cristãos devemos nos tornar ignorantes e arrogantes. Não! Devemos nos tornar mais sociais. Devemos nos tornar mais amigáveis. Não estou a dizer que você tem que andar no mesmo caminho com os teus amigos que ainda não têm Jesus. Não estou a dizer que você tem que andar nos mesmos caminhos com as pessoas que ainda não receberam Cristo. Mas eu estou a dizer que é normal você dar um bom dia com alegria no teu vizinho. Esse é o comportamento de alguém que nasceu de novo. Agora, quando você está dentro da igreja, nem bom dia consegue dar nos vizinhos. Quando você está dentro da igreja, hein? E tua vida é falar mal dos outros, é falar mal dos vizinhos. Você ainda é um Nicodemo. Você ainda não nasceu de novo. E hoje Deus me mandou para te dar essa mensagem, para você rever a tua vida. No que é que você ainda não nasceu de novo? No que é que você ainda é uma velha criatura? Quando a Bíblia diz que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. Há dias nós pregamos e fizemos uma pergunta. O que é que será de ti se Jesus vir nesse exato momento? Quem não nasceu de novo não poderá herdar o reino dos céus. Não poderá herdar o reino de Deus. Por quê? Porque a pessoa que não nasceu de novo é alguém que ainda vive uma vida de pecado. É alguém que ainda vive uma vida que não agrada a Deus. É alguém que vive uma vida
fora daquilo que a Bíblia nos ensina. Meu irmão, nós precisamos nascer de novo. Repito, nós precisamos nascer de novo. Se você é pregador, pastor, apóstolo, seja lá o que for, e tua vida é atacar os outros pregadores iguais, tua vida é fofocar sobre os outros pregadores, tua vida é falar mal dos outros, tua vida é queixar os outros, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Se você é intercessor, intercessora, ainda vive vida de namoritos à escondida, ainda vive vida de prostituição, de adultério, de mentira, inimizade, fofoca, falta de respeito, arrogância, má educação, você precisa nascer de novo. Eu dizia e ensinava aos meus irmãos da intercessão, no tempo que liderei o grupo de intercessão. Os intercessores se menosprezam muito. Porém, deixa eu te dizer uma coisa. Dentro da igreja do Senhor, existem vários ministérios. Existem profetas, ou melhor, apóstolos, profeta, doutores, pastores, evangelistas. E a pergunta é, o intercessor está dentro de qual desses ministérios? Talvez você é intercessor e só vai por emoção, não sabe. Talvez você é intercessor e só vai mesmo por vontade para seguir o irmão ou a irmã para não ficar sozinho em casa. Só vai por emoção, por seguir movimento. Mas deixa eu te dizer, o intercessor é um dos elementos, se não mesmo o elemento mais importante da casa de Deus. Porque o intercessor está dentro do ministério profético. O intercessor tem a responsabilidade de ouvir a preocupação do povo, apresentar a Deus e trazer a resposta de Deus para o povo. Tal igual como o profeta. Igualzinho. O intercessor é um profeta. O intercessor é alguém que opera dentro do ministério profético. Mas como é possível que o intercessor, que é alguém que tem que receber o que o povo quer falar para Deus, transmitir a Deus e trazer resposta de Deus para o povo, ser uma pessoa de namorar e na escondida no beco? Ser uma pessoa fofoqueira, mentirosa, gatuna, desobediente, arrogante. Como é que Deus vai ouvir as preocupações do povo que você leva? Você precisa nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos olhar para nós mesmos. Nós somos especialistas em analisar a vida dos outros. Somos especialistas em escanear a vida dos outros, em observar o erro dos outros. Mas hoje temos que fazer diferente e observar nós mesmos. Observar as nossas próprias vidas. Observar, escanear nossas próprias vidas. O que é que me torna uma velha criatura? O que é que me torna uma antiga criatura? Por que que eu ainda não sou nascido de novo? Qual é o pecado que está a bloquear minha nova nascença? Qual é o pecado que está a impedir com que eu nasça em Cristo? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Você pode pregar bué. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você pode fazer muitas coisas extraordinárias na igreja. Você pode ter uma linda voz. Você pode ter uma forma de cantar que chama a atenção. Mas se você ainda não nasceu de novo, não poderás ver o reino de Deus. Não poderás entrar no reino de Deus. O que adianta, diz a Bíblia, ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Talvez você até prega mesmo bem, conhece bem a Bíblia, maneja bem a palavra de Deus. Mas a minha pergunta é,
Será que você já nasceu de novo? Será que você, pregador, já nasceu de novo? Você que está mais preocupado com a oferta do crente do que com o bem-estar do crente. Você que está mais preocupado com a oferta da igreja do que com o bem-estar da igreja. Será que você já nasceu de novo? O outro vai me dizer que não. O que é que isso tem a ver com nascer de novo? Tem! Jeremias 23. Ai dos pastores da casa de Israel. Essa palavra é tão profunda, tão importante, tão verdadeira, que Deus fez questão de não falar só essa palavra em Jeremias 23. Deus voltou com a mesma palavra em Ezequiel 34. Ai dos pastores da casa de Israel, que não apacentaram as minhas ovelhas, que não alimentaram as minhas ovelhas. Então você, pregador, você, pastor, profeta, seja quem for, que está mais preocupado na oferta da igreja do que no bem-estar da igreja, que está mais preocupado com aquele crente que dá milhões e não quer saber daquele crente que não dá nada. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Hoje muitas igrejas estão assim. Você, que tua oferta é pequena, caixa doente. Porque estamos no mundo. Estamos no mundo, quer dizer que não estamos isentos. A Bíblia diz, e no mundo tereis aflições. Quando nós falamos em aflições, estamos a falar em doença, problema, fome, tudo isso. A Bíblia disse, mas tem um bom ânimo, que eu venci por vocês. Quer dizer que nós também podemos ficar doentes, podemos faltar dinheiro, podemos ter problema, mas o bom de tudo isso é que o Senhor venceu por nós. Mas agora, o que acontece na igreja? O crente, que a situação dele de vida financeira ainda é muito baixa, cai doente e ninguém se preocupa nos obreiros e procurar aquele crente. Agora, cai aquele crente doente que anda a dar oferta de 100 mil, que anda a dar ação de graça no pregador de 200 mil. Todo mundo está preocupado em ir lá. Por quê? Porque vai dar uma oferta brutal. Porque vai lhe dar ação de graça brutal. Na hora de sair, vai apertar a mão dele e vai dizer, papá, Deus te abençoa. Todo mundo vai correr lá. Pregador, se você ainda tem essa atitude, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Por isso é que eu costumo dizer, Deus abençoa o pastor Willy. Pastor Simão Matondo tinha uma forma de trabalhar, que ele seguia mesmo o exemplo de Jesus. A Bíblia diz que era para deixar as ovelhas que estão bem, as que estão localizadas, e sair em busca daquela uma que está ferida. Sair em busca daquela uma que está perdida. E graças a Deus, eu acho que só permanecemos, a minha família, exemplo particular, só permanecemos na igreja até hoje, graças ao amor, graças à força, à preocupação e dedicação daquele senhor pelo bem-estar da igreja. A minha família era talvez a família mais pobre da igreja. Era talvez a família mais baixa da igreja. Entramos na igreja no momento em que minha mãe não tinha emprego. Em casa ninguém trabalhava. As pessoas tentavam se virar, não dava certo. Às vezes até para comer. 2, 3, 4 dias estava a comer porque a vizinha que estava a trazer pão, estava a dar açúcar para fazer chá para comer. E eu não me envergonho de dar esse testemunho. Antes, pelo contrário, eu dou com alegria para te fazer entender o que Deus pode fazer. Mas existe uma coisa. Aquele senhor pastor Willy, que Deus lhe abençoa sempre, tinha paciência, não de procurar as ovelhas que estavam bem, mas de ir procurar as ovelhas feridas, as ovelhas perdidas. Usava o próprio meio dele, o carro dele. Eu vi aquele senhor entrar na água a tempo chuvoso para chegar na casa do crente que está ferido, que está perdido. Ninguém me contou, eu vi. Nós
quando começamos a entrar na obra, algumas vezes andamos com ele. Vocês chegam num sítio onde tem uma lagoa grande. Vocês estão olhando na vossa consciência já, vamos voltar, aqui não tem como. Mas você assusta, homem descalçou, puxou a calça, entrou na água. Você também, não era a tua vontade, mas o que acontece? Você também entra na água. E eu sou muito feliz por fazer parte da linhagem daquele senhor. Porque com ele nós aprendemos o amor. Com ele nós aprendemos a considerar a ovelha antes de qualquer oferta. A considerar a ovelha antes de qualquer ação de graça. A considerar a igreja antes de qualquer bênção financeira. Com ele nós fomos bem instruídos. Por isso, se você é pregador, agora eu estou virando o lado dos pregadores. Se você é pregador e a oferta de 100 mil de um crente vale mais que a vida do outro crente que não tem nem 100 kwanza para te dar, se converte, nasce de novo. Jeremias 23, ai dos pastores da casa de Israel que não apacentaram as minhas ovelhas, que não alimentaram as minhas ovelhas, mas alimentaram a si mesmo. Quando você está preocupado com a oferta de 100 mil do crente rico e não quer saber do crente pobre que está ferido em casa, não vai visitar o crente pobre que está ferido, que está perdido, que está magoado em casa, você precisa nascer de novo. Ai dos pastores da casa de Israel. Ai dos pregadores da casa de Israel. Nós precisamos analisar a nós mesmos. Nós precisamos, amém, amém, Ângelo Sebastião Matuta. De facto, nós celebramos a vida do nosso papá, pastor Willy. De facto, era mesmo um amor verdadeiro. Nós vivíamos lá nos fundos, aí no Izamba 1. O pastor vivia aqui na Mabor, mas o pastor tinha paciência de ir. Se ele não podia chegar, não tivesse disponível, incumbia sempre a missão em 2 evangelistas. Nós tínhamos sempre a visita e aquilo nos confortava, aquilo nos reanimava, mesmo com fome, mesmo com dor, mesmo com tristeza, mas nós estávamos confortados no Senhor. Mas nós estávamos fortificados no Senhor, porque nos faltava pão, mas não nos faltava palavra. Nos faltava pão, mas não nos faltava consolo. Quantas vezes que o pastor Eli foi na nossa casa, não tínhamos de comer, e ele próprio deixou dinheiro para nós comer. Ele próprio deixou dinheiro para nós comer 2, 4, 5 dias, uma semana. Minha mãe e meus irmãos são testemunhos. O amor que Cristo nos recomendou. O que é uma igreja sem amor, pregadores? Pregadores no geral, eu costumo dizer, não existe divisão de pregador da Assembleia de Deus Vivo. Pregadores, todos nós pertencemos ao mesmo reino, todos nós servimos ao mesmo Senhor. Será que ainda amas a tua ovelha ao ponto de largar mão daquele que vai te dar 100 mil para ir procurar aquele que nem 50 quase tem para te dar? Onde que estão os pregadores que amam as ovelhas? Onde que estão os pregadores que amam a igreja acima dos outros benefícios? Onde que estão esses pregadores? Onde que estão os crentes que têm amor pelo seu irmão, que chega na igreja, dá conta? Hoje o irmão Ricardo não veio, o que que se passa? Hoje você falta na igreja, passa despercebido. Você falta uma semana, 2 semanas, 1 mês, ninguém te liga, ninguém te procura, ninguém te fala nada. Hoje você está passando problema, você enfrenta sozinho. Hoje você perde alguém na família, estás com infelicidade. Antigamente, quando falavam, olha, o fulano perdeu o pai, fulano perdeu mãe, fulano perdeu avô. Do primeiro dia até o dia do funeral, a igreja aparecia em massa, a igreja fortificava, a igreja consolava, a igreja apoiava. Por quê? Porque a igreja tinha o verdadeiro amor. Hoje a igreja precisa nascer de novo. Pregadores,
precisamos nascer de novo. Precisamos nascer de novo para espelhar a qualidade que Cristo nos mandou. A Bíblia diz, ainda que eu falar na língua dos anjos, ainda que eu colocar a mão no morto e levantar, voltar à vida, ainda que eu limpar o leproso, ainda que eu libertar o cativo, o maluco ficar bom, cego ver, surdo ouvir, mudo falar, ainda que eu fazer alguém levitar, se não tiver amor, de nada adianta, de nada vale. Então nós precisamos nascer de novo, pregadores. Agora eu estou a falar para os pregadores. Agora eu estou a falar para os pregadores. Número de quantos crentes você conhece, pregador? Pregador que só guardou na cabeça o nome dos crentes que dão oferta de 100 mil, que dão ação de graça de 200 mil, que fim do mês manda envelope na casa do pastor, que fim do mês manda cesta básica na casa do pregador. São os únicos que você guardou o nome na mente. São os únicos que você guardou na tua cabeça. Meu irmão, você precisa amar a ovelha. Se você não tem a capacidade de amar as ovelhas que o Senhor te deu, você também precisa nascer de novo. Não importa o quanto você prega. A Bíblia diz que naquele dia outros vão dizer, Senhor, Senhor, eu sou fulano, preguei bué. Fui naquele hospital Américo Boa Vida. Saí com 8 internados que lhe receberam alta, curaram na hora. Mas Deus vai te dizer, afasta-te de mim. Eu não te conheço. Por quê? Porque você serviu, você pregou, você cantou, você fez todas essas coisas, mas você não nasceu de novo. Você pregou, talvez profetizou, declarou e as coisas aconteceram, mas você não nasceu de novo. Nós precisamos nascer de novo. Precisamos ser os pregadores que estão preocupados com a ovelha do Senhor. Precisamos ser as pessoas que estão preocupados com o povo de Deus. Mais uma vez celebro a Deus pela vida do pastor Willy. Celebro a Deus pela vida do meu pai Ismael, que sempre me ensinou amor. Nos pegava, meu pai Ismael, e eu ando a falar isso com orgulho. Algumas pessoas não gostam quando eu falo isso. Mas meu pai Ismael nos ensinou amor. Eu e os meus irmãos no Senhor. Deus nos ensinou amor. Nos pegava. Eu já saía desses lados daqui da Mabori e às vezes lá do Patrício, a pé até no Quicolo, aquela zona que chamam Quicolo 2. Chegávamos ali, meu pai Ismael nos pegava mais, íamos até lá nos fundos a entrar na pedreira, a fazer visita a pé. O dia todo estamos andando debaixo daquele sol, procurar as ovelhas do Senhor, procurar o povo de Deus. Naquela altura, eu fazia mais sentir, esse pai tipo tambora exagerar. Crente, é preciso ele procurar assim, é preciso ele buscar assim, é preciso ele esforçar assim. Mas hoje, eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Porque hoje eu aprendi a amar as pessoas conforme Deus nos recomendou. Hoje eu aprendi a cuidar das pessoas conforme Deus nos recomendou. Meus irmãos, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo em Cristo. Nós precisamos nos analisar. O tempo que nós temos tirado para analisar a vida dos outros, para controlar a vida dos outros, para controlar o pecado dos outros, vamos usar para controlar as nossas próprias vidas, os nossos próprios pecados. O que a gente precisa melhorar? O que a gente precisa negar, largar para nascer de novo? Hoje eu quero te convidar. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Olha só o que a Bíblia diz
em Gálatas capítulo 2, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Quer dizer que nós já não podemos viver segundo as nossas vontades, mas nós temos que viver segundo a vontade de Cristo. Nós temos que viver segundo o exemplo de Cristo. Paulo disse, sede meus imitadores, tal como eu sou imitador de Cristo. Quer dizer que Paulo estava a dizer que era para nós imitar as qualidades que nele refletiam Cristo. Cristo amou, Cristo amparou, Cristo confortou, Cristo ajudou, Cristo levantou pessoas. Você só está preocupado em deixar teu irmão cair. Você só está preocupado em falar mal do teu irmão, que hoje não tem condições para comprar uma boa calça. Quando você podia ir no teu baú, podia ir na tua mala, e ver mesmo que fosse aquela calça que você já não usa, e dizer que essa calça, vou lavar bem, vou engomar, vou dobrar, vou oferecer naquele meu irmão, vou abençoar. Onde é que está a igreja que tinha esse amor? Onde é que está a igreja que praticava o verdadeiro amor? Antigamente, você no trabalho está a lutar com a vida, mas eram os irmãos da igreja que te ajudavam. Esse vai te oferecer 5 camisas, aquele vai te oferecer 4 calças, outro vai te oferecer. Eu não tenho vergonha de falar as coisas que eu beneficiei enquanto Deus não tinha para me dar. A primeira vez que eu meti um fato na vida para subir no altar e pregar, eu não tinha capacidade para comprar um fato. Eu não tinha dinheiro para comprar um fato. Mas havia alguém que gostava da minha mensagem, que gostava da forma como Deus se manifestava em mim. Essa pessoa disse, não, esse é meu irmão, eu preciso fazer alguma coisa por ele. Me mandou um fato completo, sapato, tudo. O nosso irmão e evangelista João Eduardo. É a primeira vez que eu meti um fato. Mas nunca ouvi na boca dele a comentar na pessoas, olha, primeiro fato que ele meteu é que dei. Olha, a primeira camisa que ele meteu é que dei. Primeiro sapato que ele calçou é que dei. Nunca. Isso era a prática do amor. Deu por amor. Quando você dá no teu irmão que não tem uma boa calça e depois sai por aí a comentar, quando você dá no teu irmão que não tem uma boa camisa, depois sai a comentar, você deu por exibição. Nós queremos a igreja que dá por amor. Você ofertou e ninguém sabe que você ofertou. Se alguém ficar a saber, vai ser através da pessoa que recebeu a oferta. Hoje, só estamos a fofocar. E viste aquela irmã do domingo na igreja? Ih, estava mal apresentada. Aquele pano dela, todo fusco, furado. O que nós aprendemos com a Bíblia, com os ensinamentos de Jesus? No lugar de você comentar no pano fusco, furado da irmã, vai nos tantos panos que você tem fechado no baú, que você nem usa. Porque você tem demais, Deus te deu muito. Ah, já não se fazem dorcas, tabita nas nossas igrejas, que dividem o pouco que tem com quem não tem nada. Já não se fazem mais pessoas que têm o amor de Cristo. Porque quando você nasce de novo, você aprende a amar. O amor brota instantaneamente dentro de ti. Você olha para as pessoas com compaixão. Você olha para as pessoas com amor. Você olha para as pessoas com desejo de ajudar. Quando você é nascido de novo. Que tipo de pregador é você que só quer receber, 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 receber e nunca tem para dar? Foi visitar crente, encontrou as crianças num canto a chorar fome, porque não tem nada para comer. Domingo recebeste oferta de 500 mil, mas não és capaz de tirar só 10 mil. Tá bom, 1000 kwanza para deixar para aquela família, para deixar para aquelas ovelhas. Depois que chegar no altar, o Senhor me chamou. Precisamos nascer de novo. Precisamos nascer de novo.
Precisamos nascer no Senhor. E eu estou a finalizar a minha mensagem dizendo, meu irmão, vamos refletir, vamos analisar como é que nós estamos diante de Deus. Como é que estão as nossas vidas diante de Deus? Será que nascemos de novo? Será que já nascemos de novo? Nós falamos há dias que não soubemos a hora, nem o dia que o Filho do Homem virá buscar os seus. Aí você está falando, não, eu vou nascer de novo. Quando eu dar conta que Jesus está... Ninguém vai dar conta, aquilo vai ser... Pum, foi. Eu estava fazendo um estudo sobre o arrebatamento da igreja, o chamado Reptile, e num milésimo de um segundo, imagina, se um segundo é um tempo muito rápido, agora imagina um milésimo de um segundo. Oh, mano, nós precisamos nascer de novo agora. Nós precisamos rever as nossas ações agora. Nós precisamos nascer em Cristo agora. Nós precisamos nascer viver segundo o exemplo de Cristo agora. Não importa se você é pregador, se você é corista, se você é intercessor. Principalmente eu falo muito para os intercessores, porque eu conheço o ministério da intercessão. Me tornei uma pessoa que vê e ouve e que entende as coisas misteriosas quando me tornei um intercessor. Quando Deus me colocou nas mãos do meu pai Ismael para me ensinar o que é ser intercessor, para me ensinar o que é o evangelho. Se você tem esses trabalhos na igreja, tem a graça de ser pregador, pastor, evangelista, profeta, apóstolo, doutor e bispo, seja o que for, protocolo, corista, faça uma análise. Será que as minhas ações estão em harmonia com a palavra de Deus? Será que eu, como cristão, tenho andado segundo a vontade de Deus? Será que já nasci de novo? Será que a minha conduta, o meu estilo de vida é agradável a Deus? E nós precisamos orar a Deus. Hoje, já que prolongamos muito e estamos em cima do tempo, vamos fazer uma única oração abrangente. Mas depois de nós encerrar a live, e até porque eu preciso que você e eu tiremos um tempinho para parar, refletir e pensar sobre a nossa vida. Por isso é que quando falar, você é evangélico, você é religioso, você é cristão, às vezes tem que tirar também um tempinho, estás livre, vai no teu quarto, fica sozinho, começa a meditar. Quando nós falamos em meditar, não estamos a falar só do processo da leitura da Bíblia. Estamos a falar do processo de análise, analisarmos a nossa vida, como é que estamos a andar, como é que está a nossa vida espiritual, como é que nós estamos diante de Deus, como é que está a nossa conduta, como é que está a nossa relação com Cristo. Você, às vezes precisas fazer isso, tirar um tempo para ficar em silêncio, sozinho no quarto, porque às vezes é o momento que Deus fala contigo, quando você está sozinho, isolado. Aí você precisa se separar, ficar no quarto sozinho, no culto, e refletir, elevar tua mente a Deus, analisar como é que está a tua vida. Eu quero orar por mim e por vocês. Mas depois que nós encerrar a live, cada um tira um tempinho na sua casa, onde quer que você estiver. Talvez hoje até calhou-te bem, você está na igreja. Talvez hoje você tem vigília. Tira um tempo, reflete, conforme tenho levado a minha vida. Será que já nasci de novo? Conforme tenho me comportado. Será que é do agrado do Senhor? Conforme tenho cuidado da obra, da casa de Deus, das ovelhas de Deus, será que é do agrado do Senhor? Será que já aprendi a amar? O princípio de todas as coisas é o amor. Se você não pode dizer que ama a Deus se você não tem capacidade de amar o teu próximo. Deus você não pode ver. Jesus disse, estava preso, não me visitaste.
Estava doente, não me visitaste. Estava caído, não me levantaste. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Eu estou perguntando, Senhor, quando é que tu estiveste preso? Quando é que estiveste doente? E a Bíblia nos faz entender que Jesus não estava a falar propriamente dele. Mas Jesus disse, sempre que fizer uma coisa dessas a esses pequenitos, é a mim que o fizeste. Se você não consegue prestar amor no teu próximo, você não ama Deus. Você acha que ama Deus. Se você não consegue se compadecer da situação difícil do teu próximo, você não ama Deus. Você só acha que ama Deus. Se você não é capaz de nos dois 100.000 tirar nem que for só 1.000 kwanza para quem tem sede beber uma água, para quem tem fome comer um pão, você ainda não ama Deus. Se você tem fartura na tua casa e passa com desdém as pessoas que estão a chorar, que estão a sofrer, que estão a lamentar, você acha que ama Deus, você ainda não ama Deus. Quem ama Deus se compadece. Quem ama Deus se mete no lugar do outro, como disse o nosso irmão, nosso diretor do programa, Ângelo Sebastião Matuta. Quem ama Deus, partilha. Mas você que fala que ama Deus, até o carro que Deus te abençoou, não consegue dar boleada no próprio irmão da igreja. Enquanto o irmão da igreja ela paraste e faz parar, para. Desculpa, irmão, está aí na igreja? Está assim mesmo na igreja. Mas não, olha, ainda vou visitar minha mãe depois que vou na igreja. Você ainda não ama Deus. Você acha que ama Deus. Quando nós amamos a Deus, temos alegria em praticar o bem. Temos alegria em ajudar o próximo, em amar o próximo, em confortar o próximo, em suportar o que está fraco, suportar o que está ferido. Por isso, vamos orar. Feche os seus olhos onde você está. Repito, depois da live, tira um tempo para refletir, para pensar. Será que você ama Deus? Se você é membro da mesma igreja da qual eu faço parte, pensa naquele primeiro amor. A Bíblia diz, volta no primeiro amor. Pensa naquele primeiro amor. Ah, Deus abençoa pastor Willy. Eu te peço de coração, Senhor. Abençoa aquela dupla pastoral. Abençoa os que moviam aquele amor na igreja. Restaura a sua igreja. Restaura, Senhor. Fecha os seus olhos, vamos orar. Ah, Jesus. Oh, God. Fecha os seus olhos, vamos orar. Vamos orar a Deus, para que essa palavra tenha efeito nas nossas vidas. Enquanto eu estou a orar por ti e por mim, ali onde você está, começa também a orar no seu íntimo, para que Deus te perdoa, para que Deus te ajude a nascer de novo, para que Deus te ajude a se transformar em uma outra pessoa. Senhor Jesus Cristo, Emmanuel, Deus junto conosco. Senhor, quão bom és tu. Senhor, tu tens uma capacidade de amar inigualável. Tu nos amas tanto que foste capaz de dar o seu próprio filho, seu único filho. A Bíblia o chamou como o único filho. Mas pelo amor que tu tens por nós, pelo amor que tu tens pela tua igreja, pelas suas ovelhas, deste o seu único filho em demonstração do seu amor por nós, para nos resgatar e nos salvar do poder do pecado. Senhor, ainda assim, nós insistimos em voltar nas práticas que nos afastam da tua presença, que nos tiram o acesso ao reino de Deus, porque nos tornamos fofoqueiros, prostitutos, adúlteros, mentirosos, orgulhosos, arrogantes, pessoas desrespeitosas, pessoas sem compaixão, pessoas sem amor, sem fraternidade, Senhor, nos tornamos pessoas más. Deixamos de viver segundo o seu exemplo. Senhor, hoje essa palavra veio com efeito em nossos corações. Veio com efeito, Senhor, em nossas mentes. E nos arrependemos
arrependemos profundamente. Percebemos que temos vivido de maneira errada. Nós percebemos que o principal de tudo é o amor, que devemos praticar tudo o que tu nos ordenaste e nos orientaste. Antes de mais, pedimos que a tua graça, Senhor, desça sobre as nossas vidas, mesmo sobre aqueles que só vão poder assistir essa live depois, que só vão poder assistir amanhã, próxima semana, próximo mês, próximo ano. Que o mesmo efeito aconteça nas suas vidas e que a tua graça também seja com eles. Leva o arrependimento aos seus corações. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas más ações, nossas más práticas. Lava-nos no seu sangue derramado na cruz. Purifica-nos, santifica-nos na sua palavra. Transforme-nos em novas criaturas. Ajude-nos a nascer de novo para viver segundo a sua palavra, segundo a sua vontade, segundo o seu exemplo, Cristo. Ajude-nos a amar com amor verdadeiro. Ajude-nos a amar sem falsidade. Ajude-nos a amar sem reserva. Nos dá o espírito de amor verdadeiro, de ajuda, compaixão, de misericórdia, conforme tu tens te compadecido de nós, conforme tens tido misericórdia de nós, conforme tens nos amados, para que nós possamos fazer com os outros também. Obrigado, Jesus, porque tu nunca negaste o regresso de uma ovelha perdida. Ajude-nos, guia-nos a partir de hoje. Que essa palavra continue a martelar nas nossas cabeças, para que não nos apartamos novamente das boas práticas. Abençoe as nossas vidas, abençoe nossos caminhos. Senhor, hoje eu tomo a liberdade de orar pelo seu servo, pastor Willy, agradecendo a ti pelo amor que tu colocaste no coração dele, pela compaixão que tu colocaste no amor dele. Ensina-nos a amar com o mesmo amor, com a mesma compaixão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se tiver um enfermo assistindo essa live, seja hoje, amanhã, depois, que toda enfermidade, toda doença deixe o seu corpo. Tudo que não podia fazer, que comece a fazer a partir do momento que estiver sob a influência da minha voz. Porque ele está sob a influência da minha voz. E a minha voz está sob a influência do teu Espírito Santo. Então, todo mundo que estiver sob a influência da minha voz, que estiver enfermo, seja curado. Que estiver oprimido, seja liberto. Que estiver fraco financeiramente, abençoa. Quem não tiver emprego, dá emprego. Aquele que não pode alcançar, Senhor, dá 4, 5, quantos filhos desejar. Que a tua paz permaneça conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado você que esteve nos acompanhando. Medite nessa palavra. Se possível, se preferir, volte a assistir a live. 1, 2, 3, quantas vezes for possível. Se não partilhaste a live durante a realização, podes partilhar agora que estamos a terminar. Para que quem não teve como se conectar no momento do direito, no momento da live, talvez porque esteve no serviço, esteve na praça vendendo, fazendo compras, alguma coisa do gênero. Hoje eu acabei lagrimando porque, de facto, a situação atual da igreja me traz uma profunda dor no coração. A situação atual da igreja. E quando eu digo igreja, eu falo no contexto geral. E eu tenho falado isso sempre. Sempre que eu me referir aqui em igreja, estou a falar no contexto geral. Corpo de Cristo. Porque até nós que temos aquele pensamento que os outros, todo mundo é mangomba, nós é que somos escolhidos, também não nascemos de novo. Porque se você nascesse de novo, ia entender que existe uma composição do corpo de Cristo, onde todos entramos. Partilhe a live, convida alguém. Amanhã temos uma live especial. Temos uma convidada e eu estou a lhe dizer assim. Eu sei que seremos muito abençoados através da palavra. E como a palavra que produz tudo nas nossas vidas,
Então seremos muito abençoados no contexto geral. A nossa serva de Deus, Márcia Bravo Inácio. Conheci ela faz tempo. Infelizmente, devido às ocupações da vida, não temos estado frequentemente juntos, ou seja, constantemente juntos. Mas eu tenho acompanhado ela, as ministrações dela, as lives que ela realiza e na qual ela é convidada. E é uma pessoa que a cada dia Deus está lhe levando uma dimensão mais alta da graça. E eu sei que amanhã seremos muito abençoados. Então eu quero já te convidar. Diga a alguém que não falte amanhã. 17 horas estaremos em direito. E por favor, partilhe a mesma página para nós recebermos a nossa convidada com alegria. Para nós lhe recebermos, hein, na paz de Cristo. Amém. O irmão Sebastião disse, aqui não se convida por emoção, a pessoa por emoção. Então tenha certeza que serás muito abençoado. Sim, aqui é conforme era na intercessão. Muitos ligavam, quero vir pregar ali. Mas não é por emoção. É por convicção. Se Deus nos dá convicção de que seremos abençoados através de ti, serás convidado a pregar nesse programa. E se nós estamos a trazer a serva do Senhor, eu lhe garanto, não falte amanhã e a sua vida nunca mais será a mesma. Uma palavra vinda de Deus pode mudar a tua vida completa. Pode mudar anos da tua vida. Pode renovar as coisas na sua vida. Pode acelerar coisas que você espera em anos e receber naquele exato momento. Então, convide alguém, amanhã 17 horas, seja pontual, se conecte cedo para a nossa pregadora se sentir bem, porque quanto mais o coração de quem transmite a palavra de Deus estiver alegre, mais flui o mover do Espírito Santo na palavra. Então, convide alguém, partilha no teu WhatsApp, na tua conta, no teu chat, nos teus amigos, nos teus familiares. Manda uma mensagem normal no telefone dos teus familiares. Amanhã temos que entrar em peso. Eu faço um desafio com todos vocês. Cada um de nós convida pelo menos. Eu disse pelo menos. Quer dizer que pode convidar mais. Pelo menos 15 pessoas. Eu assim que encerrar a live, já vou começar a convidar minhas 50. Quando terminar, quer dizer que depois vou convidar mais algumas. Faça o mesmo, partilha para as páginas, partilha para o chat, para as contas, para o WhatsApp, partilha. E amanhã vamos entrar em peso. Deus abençoe a sua vida que esteve nos acompanhando. Deus abençoe também você que vai nos acompanhar depois, que vai se conectar depois. É sempre um prazer te ter aqui. Eu sou o evangelista Ricardinho Maia, o visionário dessa obra, juntamente com o nosso irmão e diretor, Ângelo Sebastião Matuta, e com os nossos parceiros, evangelista Fábio Salar, Afonso Futuro, Afonso Gomes, melhor se preferires, e algumas outras pessoas, como a nossa irmã Miriam, a nossa irmã Solange, a nossa irmã Joane. Ou seja, os meus irmãos da intercessão acabaram se tornando parceiros desse projeto, parceiros desse programa. Estamos agora a trazer como parceiros os nossos irmãos do Coro Esperança, ou Coro Picolo, como os irmãos de Deus alguns preferem dizer. Em breve, eu, evangelista Ricardinho Maia, estarei visitando os nossos irmãos do Coro Esperança para termos uma conversa sobre um projeto que veio na minha mente e no meu coração, e eu não quero que eles estejam de fora dessa bênção. Então vou vir ter com os mesmos para criarmos um projeto que vai ser um projeto. É um projeto que no momento é meu, mas vai se tornar um projeto do programa, um projeto da página, em companhia dos nossos parceiros. E eu tenho os intercessores, como chamam os antigos combatentes, da eleva do pastor Fábio, pastor Garcia, irmã Miriam, como os parceiros desse programa, igualmente os nossos irmãos do Coro Esperança. Farei um dia, um sábado, virei nos seus ensaios, vamos conversar, vamos acertar, e se tudo dá certo, daqui a pouco vamos trazer um projeto muito, 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 muito bom. Ali sim, vamos disponibilizar o IBA para as pessoas apoiarem, porque aquilo não estaremos a fazer por nós, mas estaremos a fazer por causa desse amor que pregamos aqui hoje, para apoiar as pessoas necessitadas. Deus abençoe a sua vida.
Deus abençoe meu pai Ismael. Deus abençoe o pai do meu pai Ismael, que é o pastor Simão Matondo, o pastor Willy, que nos ensinou esse amor. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você que esteve nos acompanhando. Deus abençoe a sua família. Que a sua noite seja abençoada. Que Deus fale contigo através da palavra que você ouviu. Eu amo você e é sempre um prazer estar em sua companhia. Shalom.